Conselho de anciãos, que eram o tribunal das cidades gregas antes da instituição dos conselhos, enfim, de uma certa democracia. Ou seja, a gerusia eram os mais velhos de cada uma das tribos, ou de cada cidade-estado, que seja, mas que decidia os seus julgamentos, fazia seus julgamentos que não tinham nenhuma lei escrita. Eu quero pensar com vocês que a partir do século VII, com Draco, a famosa leis draconianas, né? Tem muito pouco registro quanto isso também, tem muitas lacunas, mas a ideia é aparentemente que no início do século, no final do século VII, porque a gente fala início, que é 621, mas é final, né, antes de Cristo, você tem a composição de uma espécie de constituição que na verdade seria colocar as leis no papel, sair da palavra falada para a palavra escrita. E isso é um passo fundamental para você trazer a justiça para todos, que antes ficava em um grupo de senhores que decidiam, né, entre si quais seriam as leis a serem aplicadas, os julgamentos. A partir de Draco, muito ainda de forma inicial, mas depois com Solon e os que a gente vai estar falando, as leis foram escritas. E isso modifica bastante o poder dessa colina. Péricles, qual é a relação que eu quero fazer? Péricles é responsável pela Acrópole como está hoje, né? E ele também é responsável pela destituição de poder do Areópago. Ao longo do século V, os anciãos vão perdendo o poder de decidir, ainda que tivessem leis agora escritas, mas eles vão sendo deslocados. Em benefício de quem? Da Assembleia Popular, que fica no Pnyx, colina que a gente vai visitar também, mas em outro momento, e também da Eliaia e a Ágora Pública. Eliaia é o tribunal que ficava na Ágora, que a gente vai amanhã. Então, a composição política da cidade-estado tinha uma assembleia, onde, de fato, você tinha o acesso de populares, você tinha o tribunal, que julgava alguns casos e que grande parte dos seus juízes eram sorteados, e tinha o conselho, o bule, ou bulê, que era a grande mudança que o Clístenes trouxe. Ou seja, onde aquelas 10 tribos que eu mencionei, anualmente, 50 de cada tribo formavam um conselho de 500. Ou seja, 500 representantes assim divididos eram os que decidiam qual os processos que seriam levados adiante. De certa maneira, eles decidiam o que ia acontecer, mas a Assembleia é que aprovava ou não. Esse é um modelo muito interessante. Então, ainda por mais que nesse bulê, ou bule, você tinha uma certa aristocracia, uma certa seleção, o que ia para frente ou não era o tribunal. E no tribunal você tinha a presença de populares, você tinha a presença do povo, ou, na terminologia mais direta, dos pobres, né? Não aqueles que eram os aristocratas. Então, as mudanças políticas que acontecem nessa época são muito representadas com a perda de poder desse conselho aqui. Agora, como é que eles se organizavam lá em cima? Vamos descobrir, né? É o símbolo da aristocracia. Uma curiosidade bíblica só é que Paulo também trouxe a palavra aos gregos. Aqui. Isso mesmo. Sim, e foi, né? Uma coisa difícil de trazer para a sociedade. Foi contestado, foi renovado. Deixa eu terminar, porque eu queria chegar ao negócio, porque as escaleras são meio